Algumas imagens vêm à nossa mente quando falamos desse rei, que é digno de louvor, outro igual não há. Eu imagino quando esse rei saiu da glória, conforme Paulo escreve à igreja de Filipos, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E depois esse rei veio como menino, e gosto muito da ideia, esses dias estava passando no Isaías, no Ravi, e lá diz, o menino que será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, menino na manjedoura, menino no estábulo, depois na cruz, o Salvador, depois sepultado no túmulo de José de Arimateia, assunto aos céus, e hoje está sentado à destra do Pai, e um dia haverá de voltar. Isso é Natal. Nós estamos falando até que ele venha, resplandeça a sua luz. Quer dizer que quando o evangelista registrou as palavras de Jesus dizendo assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. A proposta é que a luz veio ao mundo para que irradiasse sobre o seu coração e você iluminasse os povos e você fosse o reflexo da luz do Senhor no mundo. Quero convidá-lo para ler o texto de João 8,12, onde Jesus afirma esse conceito de quem Ele é e qual é o propósito dele no mundo. O texto bíblico de João 11 diz assim, de novo, falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ler juntos? De novo lhes falava, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pai, como dissemos aqui, a tua palavra é viva, e ela é cortante, e ela é como uma espada que entra no mais profundo da alma, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, juntas e medulas, alma e espírito. Que a tua palavra possa falar no nosso coração nesta noite. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Explorando esse versículo como Jesus, a luz do mundo, nós começamos a entender que Jesus faz referência ao que ia acontecer com o Pai no Velho Testamento, porque o Pai, conforme o profeta Isaías 49:6, ele diz que é a luz das nações. Mas o profeta Malaquias já dissera também que ele, Deus Pai, é o sol da justiça. Portanto, Jesus, quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele está abrogando, chamando para si o direito de ser igual a Deus, ele é divino. O evangelista Lucas afirma que o Senhor Jesus é a luz para a revelação dos gentios. João declarou que o Messias é a luz que brilha nas trevas, e também ele mesmo declarou que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O autor aos Hebreus diz que o Senhor foi exaltado como resplendor da glória. E Apocalipse faz um desfecho lindo sobre esta ideia resplandecente de Deus e de Cristo Messias, quando ele diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então, tem como dizer que Jesus é a luz do mundo. E a luz do mundo, então, identifica que Jesus é Deus, também revela, porque Jesus como luz, ele revela o que está escondido, mostra o caminho, ele expõe o que é verdadeiro, e ele está dizendo com isso, eu revelo Deus, eu revelo a você o sentido da vida, eu revelo a verdade sobre o ser humano. E a luz do mundo indica a universalidade, porque não veio a um grupo específico, mas veio a todos os povos, para todos os lugares. E ele diz, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As trevas representam uma desorientação espiritual, as trevas representam uma vida sem propósito, uma vida distanciada de Deus, as trevas representam medo, culpa e perdição. Mas Jesus então diz, quem caminha comigo não estará perdido, nem preso ao pecado e nem ficará sem direção. Não basta apenas crer, ele diz, você tem que seguir. Esta é a proposta, porque quem me segue, o que ele está dizendo é quem obedece, quem é orientado pela minha palavra, quem anda no caminho, quem vive como eu vivi, quem me segue, enxerga com clareza, vem com discernimento e não tropeça na escuridão. Pelo contrário, vai ter a luz da vida, que significa, tem vida espiritual, tem vida plena, tem vida abundante, tem vida eterna. Portanto, a nossa temática hoje é resplandeça a sua luz sobre as densas trevas.
A palavra densa, ela é pesada porque ela significa, a densas trevas significa uma escuridão plena, significa um breu total, a ponto de impedir qualquer visão, qualquer direção, qualquer caminho. Na linguagem bíblica, as trevas representam sofrimento extremo, confusão e desorientação. Todas as vezes que olhamos essa palavra trevas na Bíblia, nós vamos perceber que está relacionada com angústia da alma, com distanciamento de Deus, com ausência completa de luz e de iluminação, ausência de sentido e ausência de vida. Isso é trevas. É a imagem de uma noite escura da existência humana, tanto espiritual quanto emocional e também coletiva. Eu quero pensar em 3 aspectos dessas trevas. Eu quero pensar inicialmente, porque ela começa de dentro para fora, as trevas do coração. Depois eu quero olhar com você sobre as trevas da alma, que tem a ver com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E depois eu quero falar sobre as trevas do mundo, as trevas dos povos. E nós percebemos que a luz de Jesus, ela vem e irradia sobre as trevas do coração, sobre as trevas da alma e sobre as trevas dos povos. E é isso que nós queremos pensar com vocês. Eu quero começar com uma declaração de Davi, lá no 2º livro de Samuel 22, 29, que diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Vamos dizer juntos? Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Esse mesmo texto de 2 Samuel 22 está transcrito em Salmo 18. É um salmo lindo de Davi. Quando que Davi compôs esse salmo? Quando ele estava sendo perseguido por Saul e outros inimigos. Então ele descreve quem é Deus para ele. E eu gosto, é um dos salmos prediletos meus, porque ele traz a declaração de um Deus que protege, de um Deus que traz livramento. Enquanto que 2 Samuel é o registro histórico do fato que Davi vivia, agora Salmos já é o cântico do livramento. Ele está celebrando agora aquilo que aconteceu no seu passado. Mostra um movimento claro aqui, começando no coração. O Senhor, que é a minha lâmpada, derrama a luz sobre as trevas do meu coração. Mas o Senhor, que é a lâmpada, derrama também da sua luz sobre as trevas da minha alma. E esse mesmo Deus, Ele também derrama luz. Esse Deus que é lâmpada, esse Deus que é sol nascente das alturas, Ele derrama luz nas trevas dos povos. É esta a ideia dessas 3 imagens. Vamos começar com as trevas do coração. Não é a escuridão externa que estamos dizendo aqui, mas a sombra interior que assola, que surge quando o coração se afasta da luz de Jesus. Nós estamos falando aqui de pecado. O que separa o homem de Deus é isso. Eu gosto muito de Isaías 59, 1 e 2, diz: Deus não está com a sua mão encolhida para não nos poder atender, nem com seus ouvidos tapados para não nos poder ouvir. Antes, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então o que nos distancia de Deus é pecado. Então nós entendemos que as trevas do coração, ela tem a ver com isto, com as incoerências, com a desobediência, e inclui algumas coisas. Por exemplo, as trevas geradas por atitudes aparentemente pequenas, são os pequenos excessos, aquelas coisas que a gente diz assim: olha, isso não é errado não, e a gente começa com algumas pequenas extravagâncias. Eu gosto de lembrar de 2 textos que falam de pequenas extravagâncias que as pessoas têm e nem percebem. Por exemplo, o livro de Cantares, Salomão diz: cuidado com as raposinhas, elas parecem inocentes, inofensivas, bonitinhas, lindinhas, mas elas devastam o vinhedo. São as pequenas concessões que podem arrebentar a sua casa, arrebentar a sua família. São as pequenas concessões de pecadinho, e eles de forma sorrateira e sutil vão inundando a sua vida com trevas. Mas também Salomão diz em Eclesiastes: qual mosca morta faz o perfume do perfumador exalar mau cheiro, assim um pouco de
estultícia para a sabedoria. Então uma moscazinha parece inofensiva no primeiro momento, mas ela estraga o perfume. Então muito cuidado com as pequenas extravagâncias, porque é uma forma sorrateira das trevas entrar no seu coração. Cuidado com a sua licenciosidade, com aquelas coisas que você faz no quarto escondida, ou quando você está a sós, sem perceber que Deus está atento a tudo. Cuidado com as suas omissões, cuidado com seus deslizes, com aquelas áreas que você não tem vigiado. São trevas sutis, mas que abrem brechas para as trevas maiores. Mas há também as trevas geradas por escolhas conscientes, aquelas desobediências deliberadas. É muito ruim, triste e sangra o coração pastoral quando você confronta alguém com o pecado e ele simplesmente diz assim: eu sei, pastor, que está errado, mas eu quero. Essa desobediência deliberada é como que você levanta o punho contra Deus, e isso são trevas dentro do seu coração. Pecados assumidos, desejos e impulsos extravasados não passam pelo crivo de Deus, e sentimentos também ruins relacionados às outras pessoas também é pecado, e maneiras distorcidas de tratar as pessoas também é pecado. Mas eu gosto de lembrar de um livro que li recentemente, o de Tim Keller. Ele foi pastor presbiteriano de uma igreja em Manhattan, em Nova York, e ele escreveu um livro sobre deuses falsos. E ele tem um capítulo lá que ele enumera os ídolos do coração, porque a tendência minha e sua é classificar e rotular alguns pecados e alguns ídolos, que você talvez pense que aquele ídolo é aquela imagem que você colocou num altar de uma casa e você se prostra com ele, diante dele. Mas é mais que isso. Alguns ídolos do coração que ele enumera, quero dizer para vocês. Primeiro, ídolo do poder. Tem gente que idolatra o poder, o comando, o controle, a influência e o domínio. Tem gente que gosta do poder, de exercer o poder, e isso pode ser um ídolo do seu coração. Outras pessoas têm o ídolo do sucesso e da realização. Querem construir a sua identidade pessoal a partir do desempenho, da carreira e do reconhecimento. Eu sou bem sucedido. E essa pessoa nem percebe que isso é sutil e se torna um ídolo. Porque ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que capture do seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa em que você busque aquilo que só Deus pode dar. Isso é ídolo. Terceiro ídolo é o ídolo da aprovação, da aceitação. É aquela necessidade de ser amado, de ser reconhecido e de ser validado. E tem gente que precisa disso. Isso pode ser um ídolo para você. Você precisa de uma coisa: a sua vida tem que estar centrada em Deus. Você não precisa de elogios, você não precisa de que as pessoas falem: nossa, como você é legal. Você não precisa disso para validar, você precisa de Deus na sua vida. Outros pensam que o conforto é uma coisa boa, mas pode se tornar um ídolo. Porque a busca exagerada por bem-estar, prazer e ausência de dor é ídolo. Porque tem muita gente que prefere o prazer às coisas que trazem desgosto e sofrimento. E quando a gente olha para o ministério e para a vida de Jesus, a gente percebe que Ele nunca promoveu para nós sombra e água fresca. Existe um perigo de correr a espiritualidade sem cruz, sem dor, sem sofrimento, e a prioridade no prazer pessoal. Se eu estou bem, eu sou filho do rei, eu vivo numa boa, isso é um ídolo do seu coração, que é esse ídolo do conforto. E aqui é um grande problema, porque tem gente hoje mora em casas lindas, tem carros maravilhosos, tem casa na praia, tem tudo. Mas quando essas coisas ocuparem o primeiro lugar do seu coração, isso é um ídolo. E sombra, trevas entrando dentro do seu coração. Pecado. Outro ídolo é o ídolo do dinheiro e da segurança. Não apenas possuir dinheiro, mas confiar nele. E se manifesta através da avareza, do medo do futuro, da ansiedade, da dificuldade de ser generoso. Isso é ídolo. Porque se Deus te deu o teu patrimônio, é importante que você use para a glória dele. E não coloque no seu centro, seu coração nisso. Há um outro ídolo que é muito comum entre as pessoas, o ídolo do relacionamento, da família, do romance. Quando uma pessoa ocupa um lugar que só Deus poderia ocupar, sem essa pessoa não sou nada. Isso pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, isso pode ser o seu filho, pode ser seu pai, e você idolatra. Isso é um ídolo do coração, ninguém pode ocupar. Abraão quase que não passou no teste. Isaac poderia ser um ídolo do coração de Abraão, mas o Senhor o provou e ele abriu mão, porque para ele o mais importante era Deus. Conversava com a Neta e falou: a gente tem que tomar um cuidado, porque talvez hoje a nossa neta pode ser um ídolo do nosso coração. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida e tenha prioridade a Deus, é ídolo.
E por fim ele fala do ídolo da moralidade ou da religiosidade. É pernicioso porque isso está no meio evangélico. É confiar mais na própria bondade, no mérito pessoal do que na graça. Isso pode se tornar um ídolo. Pois bem, as trevas do coração, reveladas por pecados, a exemplo de Davi, que por causa do impulso, por causa do desejo desgovernado, ele se envolve com Batseba. Davi também, ele tem uma treva dentro do seu coração, que foi da omissão, o pecado, porque ele não corrigiu seus filhos, por exemplo, Aminon e Absalão. Davi permitiu que as trevas entrassem dentro do seu coração, quando a autossuficiência como rei tomou conta do seu coração, quando ele pediu para fazer o censo em Israel, ele queria ferir quantos soldados ele tinha para lutar, e ele creu não em Deus, mas eu posso porque eu tenho um grande exército. Isto é trevas dentro do coração. Por isso o próprio Davi reconhece: porque Deus é a minha lâmpada, derrama a luz nas minhas trevas, derrama a luz sobre o meu coração. A luz pode ser derramada nas trevas do coração, porque as trevas do coração não podem ser escondidas. Todo pecado precisa ser tratado. É preciso se desnudar na presença de Deus e Ele fazer uma varredura dentro de mim. Trevas não são vencidas com força humana, mas as trevas são vencidas com uma exposição sincera, quebrantada e contrita diante de Deus. A luz é derramada quando nós reconhecemos a verdade. A luz é derramada quando o Senhor nos lava. Por isso que Isaías 1:18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A luz é derramada quando Deus nos lava, e as trevas do nosso coração são dissipadas. A luz é derramada quando Deus nos perdoa. E o próprio profeta Miqueias 7:19 diz que o Senhor lança nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Ele apaga, remove, purifica e restaura. A luz é derramada quando Deus remove as sujidades interiores. Ele ilumina para reconstruir, Ele abre feridas para curar. A luz é derramada com uma presença constante, não é um clarão momentâneo, mas é uma lâmpada permanente. A luz de Deus derramada nos nossos corações guia, aquece, direciona, expõe, cura, protege. E onde a luz entra, as trevas se dissipam. Peça para o Senhor nessa noite: ó Deus, o Senhor é a minha lâmpada, derrama luz nas minhas trevas. Mas eu quero ir para o outro lugar de trevas que tem assolado muitas pessoas, que são as trevas da alma. E aqui eu quero me reportar a um salmo de Emã, o Ezraíta. Salmo 88:3 diz: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Outra tradução diz: nas regiões mais escuras das profundezas. As trevas da alma. O Salmo 88 é considerado o salmo mais sombrio da Bíblia. É um salmo de lamento profundo, no mesmo tom. Ele expressa a dor humana em sua forma mais crua, mas ainda voltada para Deus. O sentimento do autor é de densas trevas em suas emoções. Por isso que nós vamos entrar nas trevas da alma. O que são trevas da alma? Tem a ver com a dor emocional, tem a ver com as feridas relacionais, tem a ver com as expectativas frustradas, com os traumas do passado. Comecemos pelas dores emocionais. As trevas da alma se instalam quando existem sofrimento interior, angústia, aflição, amargura, tristeza profunda, desgosto e aperto na alma. E nós não estamos isentos disso. Você olhando para o ano que se passou, quantos momentos você experimentou assim? Mas além disso, tem as feridas relacionais, aquelas pessoas que se foram e se sentem historicamente rejeitadas, abandonadas, gente que foram desprezadas, gente que sofreram ingratidão, fizeram alguma coisa boa para alguém, mas essa pessoa devolveu com ingratidão. No relacionamento tem as questões de humilhação, questões de injustiça sofrida, de desconfiança e traição. Tem uma canção que o quarteto Arautos do Rei canta, que fala: que feridas são essas nas suas mãos? É uma descrição do profeta Zacarias 13:6, quando diz: que feridas são essas nas suas mãos? E ele responderá:
são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Sabe, aquelas pessoas que você jamais esperaria que um dia ela machucasse o teu coração, machucasse a sua alma, mas ela o fez. Isso se tornou algo doentio dentro da sua alma, instalado, e aquilo já levou você para baixo. Mas além das dores emocionais, além das feridas relacionais, temos as expectativas frustradas, o desencanto, nós temos a desilusão, o desânimo, o desapontamento, a fadiga emocional e falta de esperança. Além dos traumas do passado, porque aqui entra medos enraizados, agonia, lembranças dolorosas da nossa história, cicatrizes emocionais e perturbações de todo tipo interna. E aqui, meu irmão, é importante você pedir para o Senhor, como Davi pediu: o Senhor é a minha lâmpada, lança, derrama, esparge, resplandeça a luz nas trevas da minha alma. Eu gosto sempre de pensar na diferença entre cicatriz e ferida, e sempre menciono isso aqui, mas é importante que isso entre no seu coração. A ferida dói, cicatriz não dói. Se a cicatriz estiver doendo é porque é ferida. Agora, faça a transposição dessa comparação com o corpo físico que tem cicatriz e ferida, transportando agora para a alma. Todas as vezes que historicamente você olhar para trás e perceber algo que dói na sua história, isso é cicatriz ou ferida? Ferida. E o que devo fazer com isso? Todas as vezes que você olha para o seu retrovisor e lembra do seu passado, lembra da sua infância, lembra da sua adolescência, lembra dos bullying que você sofreu, lembra de alguns traumas, lembra de algumas imagens terríveis que você já presenciou na sua história. Se isso dói no seu coração, isso é ferida, e isso precisa ser tratado, porque quando não doer mais se tornou cicatriz, você vai lembrar, mas não vai doer. E aí é porque a luz do Senhor, que é a lâmpada, entrou e foi derramada na luz, nas trevas da sua alma. E você precisa desta cura. Você não pode viver com essa história, com esse histórico que te magoa, que te traz ressentimento, que te traz fúria, que te traz raiva, que te traz culpa, que te traz vergonha. Esses pesos na alma você tem que tratar. A luz pode ser derramada nas trevas da alma, e o Senhor é a lâmpada, e Ele derrama luz nas suas trevas, tanto do coração como nas trevas da alma. A luz rompe na noite escura da alma. Eu gosto muito de pensar em João 21. Eu estava aqui com a Rede Team Mais na sexta-feira e trabalhei um pouquinho essa temática. Quando Pedro negou a Jesus, ele tinha dito para Jesus: Senhor, por ti daria a minha própria vida. E Jesus disse: você, Pedro, eu vou te dizer uma coisa: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aconteceu. Pedro foi barrado na porta da casa de Caifás. É muito interessante que Pedro sofreu muito. Jesus trabalhou muito as emoções. E eu queria que você experimentasse que às vezes Jesus pode expor e tocar na sua ferida. Porque imagina, você tomou uma atitude enérgica. Quando Jesus foi preso lá no Getsemane, ele pegou, tirou a espada. Pedro fez isso, cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus pega a orelha do carinha lá e cura na frente de Pedro. Ele desfez, descompôs Pedro. Pedro não é para fazer isso. Está aqui, desconstruiu Pedro. Depois você vai ler nos evangelhos que quando Jesus foi levado para a casa de Caifás, Pedro foi barrado na porta. Mas teve um que era mais próximo da porta, ou da casa, da intimidade da casa: não, deixa, ele é meu amigo, pode deixar entrar. E Pedro entrou. Você já foi barrado na porta alguma vez? Olha só as emoções de Pedro como está, ou como estão. Jesus o repreendeu: Pedro, você corta a orelha. Jesus o repreende, agora é barrado na porta. Pô, está tudo errado para mim. E de fato aconteceu. Aquelas 3 pessoas, esse aqui é um dos galileus, esse aqui é seguidor de Jesus. Eu nunca vi nem mais magro nem mais gordo, eu não conheço esse cara. Na terceira negativa, o que aconteceu? O galo cantou. Jesus estava ali sendo martirizado por aquelas pessoas, debochado tudo, mas Jesus teve o tempo de, mesmo na sua agonia, fitar os olhos em Pedro. E de longe, aquele olhar de Jesus penetrou no coração de Pedro e arrebentou emocionalmente Pedro. Diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Derrama a luz na minha alma, Senhor, nas trevas da minha alma.
Ele saiu dali e ficou muito chateado com tudo aquilo. E passou então, Jesus foi sepultado, morreu sepultado. E eles estavam trancafiados lá no cenáculo. E de repente Pedro fala diante dos demais: vou pescar. Pode ler isso, está tudo em João 21. Vou pescar. Essa expressão vou pescar é ele chutando o balde. Eu desisti de ser discípulo. Eu pisei na bola. Eu sou um fracasso. Vou pescar. E quando ele diz isso, vários outros discípulos: eu vou também. Porque quando a nossa alma está machucada, ferida, a gente quer desistir de tudo. Vou voltar a fazer o que eu sei fazer. E mais uma vez o Senhor trata de Pedro. Ficou no mar da Galileia a noite inteira. O que pescaram? Nada. Ele não era pescador? Não voltou para a velha vida? Chega de manhã uma pessoa lá da praia: ei, tendes alguma coisa de comer aí? Você imagina no barco pescar a noite inteira sem dormir, não pegar nada, e chega um infeliz lá da porta, lá da frente, e diz: tem alguma coisa de comer aí? Ei. E essa voz lá da beirada diz: lance a rede do lado direito do barco. E eles jogaram. E aí, quando viram que estava cheio de peixe, João, pode perceber isso, a diferença entre Pedro e João: João é o mestre. João consegue discernir a voz daquela distância. E Pedro já não é o do ouvir, o do coração, o reclinado como João nos peitos de Jesus lá no cenáculo. Mas ele é da ação, ele já pula e vai encontrar com Jesus. Chega lá na praia, o que Jesus tem para ele? Brasas, peixes quentinhos. E Jesus estabelece uma comunicação com Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Agora por 3 vezes Jesus vai perguntar para ele: Pedro, você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. Amor, amizade. A pergunta no grego é diferente. Tu sabes, quando Jesus pergunta: você me ama? É o amor ágape. Ele sempre responde: eu sei que eu te amo no amor amizade. Depois o Senhor pergunta: você ama no amor ágape? E Pedro responde: eu te amo no amor amizade. Aí Jesus lhe diz: você me ama no amor amizade? Sim, eu te amo no amor amizade. Porque ele entendeu que ele não conseguia amar o amor ágape, que é o amor mais profundo, sacrificial. E a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. Ali a luz foi derramada nas trevas da alma de Pedro. Ele foi curado emocionalmente. Talvez você está preso ao seu passado, você está preso na sua depressão, você está preso na sua angústia, você está preso nas suas memórias antigas. Você precisa de cura. Faça que nem Davi: o Senhor é minha lâmpada, derrama luz nas trevas da minha alma, limpa as minhas emoções, sara de toda essa mágoa, esse ressentimento, essas coisas ruins que eu tenho curtido no meu coração. A luz rompe na noite escura da alma, a luz toca a ferida, a luz cura e restaura, a luz conduz ao perdão, e a luz devolve esperança e direção, transformando inclusive as motivações do coração. Talvez nesta noite você veja este lugar para o Senhor comunicar isso, que você precisa de luz sendo derramada sobre as trevas da sua alma. Perceba um movimento de dentro para fora. Deus trata das trevas do coração, lançando luz, limpando toda a sujidade de pecado. Mas Deus trata das trevas da alma, lançando luz sobre as suas feridas emocionais e curando para você ser renovado, motivado. Não comece 2026 com essas feridas da alma purulentas que te travam na história. Seja liberto disso, entra para frente, entra com coragem, entra com vigor de Deus, porque o Senhor faz resplandecer a sua lâmpada sobre a sua vida e lança luz sobre as trevas da sua alma. E por fim, uma pessoa que foi tratada dos seus pecados, uma pessoa que foi tratada na alma, ela está apta para irradiar na sociedade. E aqui a gente entra para um texto de Mateus, que também é um cumprimento profético de Isaías 9:1, que diz: mas para a terra que estava aflita não continuará ou há obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.
Há 2 terças atrás eu preguei só sobre esse texto. O texto de Mateus 4, 12 a 16 é o registro desta profecia sendo cumprida. E Isaías 600 anos antes profetizou e de fato aconteceu. Porque é importante você lembrar historicamente qual é a cidade que Jesus nasceu. Lembra aí, qual é a cidade que Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. Dali, por causa da matança dos primogênitos, o rei Herodes, Jesus fugiu para onde com seus pais? Ou os seus pais levaram Jesus para onde? Egito. Depois eles retornam para Belém? Não, eles retornam para Nazaré. E a infância de Jesus aconteceu em Nazaré. Agora Mateus vai registrar no capítulo 4, versículo 12: ouvindo porém Jesus que o seu primo João fora preso, João Batista, retirou-se para a Galileia. Quando você está em Nazaré, se você for para o sentido leste, você chega na Galileia, é quase no mesmo nível, no norte de Israel. Então ele vai para as terras de Zebulon e Naftali, o norte de Israel. E é interessante que o ministério de Jesus começa lá. O centro nevrálgico, o centro religioso, político e diplomático é Judeia, é no meio, no centro de Israel, em Jerusalém. Mas Jesus está no norte. É significativo isso, porque essas 2 tribos que estão no norte são marcadas por uma região de sofrimento, de opressão e de mistura de povos. Tinha muita gente, havia uma miscigenação naquele lugar, e era um símbolo, Zebulon e Naftali, de trevas espirituais. E é exatamente ali que a luz de Jesus começa a resplandecer. Cristo não começa longe da miséria humana, ele começa a resplandecer no epicentro da miséria humana. A manifestação da luz só tem sentido quando se reconhece a profundidade da escuridão do mundo, dos povos e das gentes. E aí nós entramos nas trevas dos povos. Interessante que eu conversava com alguém do exército não cristão, e falando sobre a situação do mundo, e ele disse assim, ele quase que falou teologia para mim. Ele é um oficial do exército daqui da cidade. Estava numa academia, ele conversando sobre isso, ele começou a dizer: o mundo está errado, está muito podre, as coisas parecem que não são de agora. Vê com o que fizeram com o próprio Senhor Jesus Cristo, foi cometida injustiça, e ele foi para a cruz por causa disso. Então parece que esse poder, e essa é a ideia que ele estava comentando comigo, esse poder tem agido na história, nos bastidores, de trás de todas as autoridades. Ele falou: isso é teologia? É isso que você está dizendo? É o que a Bíblia diz? As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. E as trevas se manifestam no mundo desorientado. Eu fico muito triste com algumas situações que às vezes nós estamos presenciando. Por exemplo, se eu e você fecharmos a perimetral ali, nós queremos fazer um protesto, o que vai acontecer comigo e com você? As autoridades vão vir lá, vão tirar a gente, vocês vão para o seu lugar, blá, blá, blá. Mas por que tem grupos diferentes que podem ficar? E o que eu acho mais estranho é que as próprias autoridades, eu percebi hoje, caminhões que entram por aqui e eles chegam lá, não tem como passar, porque fecharam lá e não fecharam aqui. E nem as autoridades da nossa cidade bloquearam aqui para não permitir que os caminhões ficassem vindo de marcha ré na rodovia. Isso eu vi com os meus olhos. Que mundo desorientado. Que mundo em que a injustiça prevalece e os interesses pessoais estão de trás de tudo isso. Imagine viver numa cidade em que o prefeito decidiu retirar todas as placas de trânsito para garantir liberdade. Pessoal, agora a nossa cidade é da liberdade, não precisa ter mais placa de trânsito, você faz o que você quiser. O resultado não será autonomia, será um caos, colisões e insegurança. Quando uma sociedade rejeita leis, rejeita referenciais, rejeita tudo isso, perde o rumo. E houve um período assim na história de Israel. Está registrado um livro de Juízes, cada um fazia o que achava mais reto. Parece que o mundo está assim, cada um faz o que achar, o que der na cabeça. Um tempo nebuloso sintetizado aí. As trevas dos povos se manifestam do desrespeito à liberdade e à dignidade dos outros. Nas redes sociais as pessoas ferem, humilham, cancelam outras sem olhar nos olhos. O outro deixa de ser uma pessoa e passa a ser apenas um perfil. O próximo não importa, a empatia morre, o virtual se torna real, os interesses pessoais estão acima do coletivo. E é assim na política, é assim no mundo capitalista. As trevas dos povos se manifestam pela violência e pela agressividade normalizada. As trevas dos povos se manifestam através da corrupção sistêmica e endêmica.
Sistêmica é do sistema, endêmica é que está dentro de você e de mim. Porque a gente critica a corrupção do sistema, mas eu queria dizer que o pior é a endêmica, é que está dentro de mim e de você. Por isso que a gente tem que ser sincero, porque não habita bem nenhum em mim. E como Davi diz, o pecado está sempre diante de mim. Paulo diz, o querer o bem está em mim, mas o não efetuá-lo. Faço o que não quero, e o que eu quero não consigo fazer. As trevas dos povos se manifestam também pela injustiça social e indiferença coletiva. Novamente Davi vem dizer, o Senhor é a minha lâmpada, derrama luz nas minhas trevas, nas trevas da sociedade. A terra que andava na obscuridade, sobre eles resplandeceu a luz. Uma pessoa com um coração que foi tratado com a luz que foi derramada nas trevas do seu coração, a luz que foi derramada nas trevas da sua alma, esse indivíduo começa a fazer diferença na sociedade. É só perceber a sua própria história. Quando o Senhor estendeu a sua mão, você era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas quando Ele estendeu, Ele te restaurou a sua família, restaurou a sua dignidade, restaurou a sua posição financeira. É Cristo que faz isso. Quantos aqui já não foram visitados pela luz do Senhor, que mudou a sua família, que mudou a sua história, que restaurou o seu casamento, que restaurou a sua paternidade, que restaurou a sua relação familiar, que restaurou a sua posição social, que começou a reconstruir o seu patrimônio, a ter sua casinha, a lutar com graça? É isso que a luz faz. As trevas são dissipadas quando a luz é derramada nos povos. As trevas não são a palavra final. Deus sempre responde à escuridão coletiva com luz que transforma pessoas e por meio delas a sociedade. O povo que andava em trevas viu grande luz. A luz chega por meio do povo de Deus. Lá no seu trabalho, a luz vai resplandecer através da sua vida. Lá no ambiente, no bairro, no condomínio onde você mora, a luz vai resplandecer, e a luz vai resplandecer e transformar a sociedade. O evangelho transforma pessoas comuns, como aconteceu com Saulo, que era um perseguidor. A luz alcançou esse coração e ele se transformou num dos maiores apóstolos que a igreja já conheceu, um dos maiores missionários evangelistas. O mesmo homem agora portando a luz divina. O evangelho não reforma, o evangelho transforma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O arrependimento muda destinos coletivos. Nínive recebeu a visita ilustre de um profeta chamado Jonas do Fujão. Mas quando ele, na marra, foi para Nínive e andou na cidade: arrependei-vos, ninivitas, porque Nínive será subvertida. Isso aí, moradores de Nínive, Nínive será subvertida, arrependei-vos. E eles se arrependeram, porque a luz resplandeceu sobre os povos. E o rei daquela cidade mandou até os animais jejuarem. Interessante quando isso acontece. E Nínive foi transformada. O arrependimento muda destinos coletivos. A luz restaura relações quebradas. Há uma história muito bonita numa carta de Paulo a Filemão. Sabe a história de Filemão? Onésimo era escravo de Filemão. E Onésimo conta a história que encontrou com Paulo numa das prisões. E Paulo trabalhou sobre esse coração de Onésimo. E depois na história você vai perceber que a luz entrou no coração de Onésimo. E agora ele manda uma carta para Filemão: Filemão, em nome do amor, esse Onésimo te prejudicou. Paulo escreve para Filemão dizendo: em nome do amor, recebe esse homem. Ele te fez mal, ele não foi legal com você, mas recebe esse homem. Recebe-o não mais como escravo, mas como irmão amado. Porque onde o evangelho entra, as relações são redefinidas, não pela força da lei, mas pelo poder do amor. O evangelho não apaga o passado, mas recria o futuro das relações. E o evangelho transforma famílias, cidades e nações. A família restaurada se torna um farol. A igreja viva muda o bairro. O povo transformado influencia a cidade. Uma nação tocada pelo evangelho passa a valorizar a vida, justiça e dignidade. E se você quiser, para exemplificar isso, olhar para João Calvino em Genebra. Quando você lê a história de João Calvino, o presbiteriano, o pai do presbiterianismo, em Genebra no século XVI, ele governava a cidade através do púlpito, porque as pessoas que frequentavam ali eram autoridades na cidade.
E olha a revolução que aconteceu através da luz que alcançou. Educação, implantação de escolas públicas e da Academia de Genebra, promovendo alfabetização e formação intelectual ampla. Segundo, assistência social, através da luz. A organização do cuidado com pobres, viúvas, órfãos e refugiados por meio da diaconia. Isso através da igreja. Terceiro, ética do trabalho. Valorização do trabalho como vocação diante de Deus, gerando disciplina e estabilidade econômica. Não é ficar dependendo de plano de governo. Trabalha. É o ditado do meu avô mineiro. Trabalhe hoje para comer amanhã e não coma hoje para pagar amanhã. Moralidade pública, fortalecimento da família, da responsabilidade pessoal e do senso de ordem social. Formação de líderes. Genebra tornou-se o centro de preparo e envio de pastores para todo mundo. E influência internacional, porque os princípios impactaram cidades e países, deixando marcas duradouras. Pois bem, a justiça passa a ser exaltada quando a luz que foi derramada sobre os corações, tratando os pecados. Quando a luz foi derramada sobre a alma, tratando sobre as feridas da alma. E quando a luz é visitada nos povos, há uma mudança na sociedade. Meu irmão, não fica esperando mudar governo para você mudar sua vida. Deus quer que você, independente de governo A, B ou C, que você viva a vida plena nele. E possa saber que você é luz do mundo, que você é sal da terra, que você é bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo a se colocar em pé. Resplandeça a sua luz sobre as densas trevas. Fala como Davi falou: o Senhor é a minha lâmpada. Derrama luz nas trevas do meu coração. Por favor, Senhor, derrama luz nas trevas da minha alma. Se tem coisas encalacradas na sua história que precisam ser tratadas nas suas feridas emocionais, clama para o Senhor nessa noite. Ele quer fazer isso. Senhor, derrama luz. O Senhor é minha lâmpada. Derrama luz no meu bairro, na minha família, nos povos, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Esta canção que vamos falar fala de Jesus, o meu Salvador. Outro igual, não há igual a Ele. Vamos declarar? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Você que precisa de um toque especial de Deus no seu coração. Tem coisas que você permitiu entrar pela desobediência e pecados foram alojando ali. Começou com pequeninas extravagâncias, mas o coração foi tomado pelas trevas. Você pode nessa noite pedir: Senhor, Tu és a lâmpada. Derrama luz sobre as minhas trevas, sobre os meus pecados. Limpa-me, purifica-me dos vícios, da escravidão que eu tenho enfrentado nessa área.
Mas nessa noite também tem pessoas aqui que precisam de um toque da graça, da luz do Senhor sobre a alma machucada, com o passado. E você tem carregado gente de 30 anos atrás que te feriram, pessoas que te machucaram. Libera o perdão hoje. Peça para o Senhor: derrama luz nas trevas da minha alma. Eu quero ficar livre, sem esse peso histórico, sem culpa, sem mágoa, sem ressentimento, sem revolta, sem raiva, sem ódio. Lava a minha alma e ficarei limpo. E você curado, você vai nesta noite também dizer: Pai, aqui está, derrama luz nas trevas da sociedade. Eu quero ser um canal, um reflexo da Tua glória, dessa luz que ilumina lá onde eu trabalho, que precisa da luz do Senhor, lá no meu bairro, lá na minha família, na minha cidade, onde o Senhor me colocou. Se você precisa desse toque, onde você está, faça um sinal para o Senhor, levantando uma das suas mãos. Eu quero orar para você com as suas mãos erguidas, dizendo: aqui, Senhor, derrama luz nas trevas da minha alma, do meu coração. Pai, eu estou aqui com esses irmãos que com esse gesto estão dizendo: eu preciso desse toque. Eu preciso desse toque no meu coração para me libertar de todo o pecado e de todo o peso que tenazmente me assedia. O querer o bem está em mim, mas não o realizar. E como Davi disse, o pecado está sempre diante de mim. Me livra e me ensina sempre a viver a oração que o Senhor Jesus ensinou: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Aqui está, Senhor, esta mão sinalizando: derrama a luz nas trevas do meu coração. Mas tem mãos aqui, Senhor, que estão dizendo: Pai, eu tenho um histórico que tem me perturbado, que tem me levado à depressão, ao quarto escuro, à noite escura da alma. Como o Senhor fez com Pedro, nessa noite, cura a alma ferida deste irmão, dessa irmã. Derrama a luz, o Senhor, que é a lâmpada, sobre as trevas da alma, sobre as feridas emocionais que o teu filho tem carregado há muitos anos. E assim, com o nosso coração limpo, iluminado, com nossa alma resplandecente, nós estamos aqui sinalizando para o Senhor: aqui está, Pai, derrama luz nas trevas da sociedade. E eu me apresento aqui para o Senhor usar a minha vida. É isso que esse irmão e irmã também estão dizendo. Que seja assim, que nós possamos resplandecer sobre as trevas densas da humanidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar?